Olá pessoal, meu grupo é composto por mim, Vanessa, por Elisângela e Alina Laiane, e a gente ficou com o tema Anatomia das Sementes. Aqui eu vou falar um pouco sobre a anatomia da semente. A gente vai encontrar o endosperma, o embrião, o tegumento e também vai vir a parte do pericarpo, que vamos encontrar o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. O endosperma, ele constitui um tecido de reserva e é encontrado principalmente nas angiospermas. Ele tem a função de suprir os nutrientes essenciais para o desenvolvimento do embrião e também é formado durante o processo de dupla fecundação dos núcleos por um tecido masculino, ou seja, não é um tecido gametófico e nem esporotófico. O embrião, ele corresponde ao estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Ele é formado a partir da fecundação da oosfera, ou seja, a partir da fusão dos núcleos dos gametas feminino e masculino. A gente também vai ter a parte do tegumento, que é a capa externa da semente, onde se localizam os pigmentos que são responsáveis pela cor do grão. Ela apresenta a função principal de resistência e também de proteção. Aí a gente vai vir também a parte do pericarpo, que vamos encontrar o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um. O endocarpo, ele é a parte mais externa do fruto e corresponde à parte que protege as sementes. Ele fica localizado no interior do fruto e é a camada que recobre a semente. O mesocarpo é a parte mais desenvolvida e nutritiva do fruto, sendo geralmente a parte comestível. A gente também vai ver o epicarpo, que é a parte mais externa do fruto, chamada popularmente de casca, e que possui a função de revestir o fruto. Pessoal, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da semente, onde as sementes elas têm a função de perpetuação e multiplicação das espécies, como mostra na imagem. O primeiro passo para a formação das sementes é a abertura do botão floral, que significa a maturidade sexual. Após a dupla fecundação, que é um processo exclusivo das angiospermas, dá-se início a uma série de transformações. A parede do ovário, juntamente com as estruturas relacionadas, transforma-se em fruto. O zigoto transforma-se em embrião. O núcleo endospermático primário divide-se por mitoses sucessivas, originando o endosperma, que é um tecido de reserva. E os integumentos do óvulo transformam-se em tegumentos ou testa da semente. Os diversos componentes do óvulo são mais ou menos preservados durante as transformações em sementes. O embrião ou endosperma, ele ocupa a maior parte do volume da semente, enquanto os integumentos, ao se transformarem em revestimentos, eles sofrem uma considerável redução em espessura e também em desorganização parcial. Envoltório da semente. Os envoltórios da semente, eles se desenvolvem a partir de dois integumentos do óvulo, que geralmente o óvulo apresenta dois integumentos e as sementes deles resultantes também podem apresentar dois tegumentos, que podem ser denominados testa ou tegme. As variações dos envoltórios da semente, ele depende das características específicas do óvulo, principalmente no que diz respeito ao número e espessura dos integumentos e das modificações sofridas por ele durante o desenvolvimento e também durante a maturação da semente. Quando o óvulo apresenta apenas um integumento, a semente também poderá apresentar um único envoltório. O grau com que os integumentos do óvulo
contribui para a formação da testa madura é extremamente variado e só pode ser denominada através de estudos ortogenéticos. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar sobre o processo embrionário da semente, que é como se forma um embrião. Então, as plantas elas produzem sementes, que são chamadas de espermatófitas, e produzem o seu embrião, que vão dar origem a uma nova planta adulta. Esse embrião ele fica protegido em um local que o protege da dessecação e de injúrias mecânicas que garantem os nutrientes para o manter vivo, até que uma nova planta comece a germinar. E como o embrião se desenvolve? O processo de germinação da semente ela é caracterizada pelo crescimento de um embrião e é a partir dessa germinação que a planta se fixará no substrato e iniciará o seu desenvolvimento até tornar uma planta adulta. Quando essa germinação acontece, normalmente a primeira estrutura a emergir, ou seja, a aparecer na maioria das plantas, na maioria das sementes, é a raiz. A partir disso, como é a função de uma semente e a função do embrião. O embrião ele corresponde a um estágio inicial do desenvolvimento de um organismo, se tratando de plantas e se tratando da parte de uma semente. Porém, nos animais não é diferente, é um produto da primeira modificação do óvulo fecundado. A partir disso, vamos aprender também sobre a germinação de uma semente. A germinação de uma semente ela é um processo de retomada do crescimento ativo do eixo embrionário. Essa germinação ela ocorre quando as sementes elas se encontram em condições ambientais favoráveis, que vai originar uma nova planta. A germinação ela é um processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que é encontrada em estado de latência, até que encontre condições ambientais adequadas para germinar. Na imagem apresentada, a gente representou o crescimento e a germinação do feijão.